Olá pessoal, meu nome é Luiz Guilherme Maia e hoje eu vou trazer um assunto de extrema importância que foi solicitado por alguns colegas para que eu discutisse um pouco acerca dos preparos ortocirúrgicos em pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática e estão sendo preparados com o sistema Invisalign. E aqui no ClinCheck a gente tem que fazer algumas discussões, claro que esse é um assunto de extrema importância e que a gente precisaria de muito tempo para que pudesse falar de todos os detalhes sobre a técnica e o preparo ortocirúrgico, um tema que a gente discute muito profundamente no GA4, que são os grupos de estudo que a gente tem, que a gente discute de forma muito mais profunda. Mas é um assunto de extrema importância, eu tenho algumas considerações a ser ressaltadas aqui para vocês, que vai ser de grande valia. E se você gostou do assunto, não deixe de colaborar com a gente, dando seu like, deixando aqui, ativando seu sininho, deixando aqui o seu comentário, talvez até de outros assuntos que você tenha interesse. Então, sobre esse tratamento especificamente, pessoal, olha aqui. O paciente, antes de tudo, a gente precisa entender que eu vou falar mais do aspecto maxilar do preparo ortocirúrgico. É um paciente que necessitará, e foi já definido com o cirurgião bucomaxilo, que nós faremos o tratamento do avanço maxilar desse paciente. Então, o paciente vai ser realizado aqui o tratamento da classe 3 no sentido sagital, ou seja, antero-posterior. A gente vai fazer a correção com uma osteotomia alta, mas além da osteotomia alta, a gente também realizará uma segmentação da maxila, na região aqui entre incisivo lateral e canino, no sentido de conseguir uma expansão dos quadrantes 1 e 2 às custas da cirurgia ortognática. E isso faz um diferencial muito grande na hora do preparo ortocirúrgico. Por quê? Porque nós precisamos entender que o paciente classe 3 com atresia maxilar, ele altera o seu padrão de curva de Wilson. Atentem que as cúspides dos dentes posteriores, as cúspides palatinas dos dentes posteriores, elas encontram-se com uma extrusão relativa inerente à compensação fisiológica que o paciente, uma compensação anatômica fisiológica que o paciente com deformidade esquelética, o próprio organismo ele se compromete de fazer algumas compensações como se quisesse fazer o tratamento, mas aí claro que há uma restrição esquelética e no caso essas sobras ou essas alterações elas acontecem no nível dentário e essa compreensão é necessário que o ortodontista tenha para fazer um bom preparo ortocirúrgico. Uma das formas da gente observar esse posicionamento individual dos dentes posteriores na sua base esquelética, para que a gente permita a colocação desse longo eixo do dente na sua base esquelética, seriam as tomografias. Então, lancem mão sempre de uma tomografia para que a gente consiga fazer a leitura de qual dente realmente a gente precisa fazer a correção do longo eixo dentário em relação a essa sínfise posterior. Então, se a gente tem um dente colocado de uma forma não perpendicular a essa sínfise ou não dentro de sua base óssea, a gente precisa trabalhar dentariamente para recolocar esse dente numa posição da base óssea. Então, o entendimento aqui que nós precisamos ter é a movimentação dos dentes posteriores num posicionamento de terceira ordem, ou seja, de torque. A gente precisa entender que nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente deve ter muita restrição dos torques que serão inseridos, principalmente no sentido radicular bucal. E que, na verdade, nós precisaremos, em muitas situações, exercer de forma contrária. Os torques, em muitas situações, eles vão precisar ser feitos no sentido contrário, acentuando essa curva de Wilson. Por quê?
O que eu estou querendo dizer nesse momento é o seguinte: essas cúspides aqui, a gente não vai poder corrigir com intrusão dessas cúspides fazendo um torque compensatório aqui. Por quê? Porque esse momento, essa dobra de terceira ordem que eu vou fazer aqui em laranja, ó, ela vai ser realizada através da cirurgia ortognática. Então, se eu faço essa correção dentariamente, eu estou mascarando ou posicionando o dente em sua base óssea de uma forma errada e que eu vou permitir depois da cirurgia uma recidiva. Por quê? Porque o cirurgião nem sempre vai conseguir fazer uma leitura real do que ele precisa corrigir em seu movimento de base óssea, tá? Então, com a tomografia em mãos, e a gente pode lançar mão dessa tomografia, a gente consegue avaliar o que realmente nós precisamos trabalhar no sentido de terceira ordem, compensando para bucal ou não. E uma vez a gente definido isso de uma forma muito precisa, através das tomografias, a gente pode vir na tabela de movimentos. Então, o que a tabela de movimentos nos mostra e nos diz em relação à revisão que precisa ser realizada? Porque se eu não fiz uma boa prescrição, o técnico nem sempre ele vai entender que eu não posso fazer as correções dentárias dessa mordida cruzada ou dessa curva de Wilson exagerada. E aí os movimentos que o técnico colocou, ele colocou de uma forma de uma maneira não técnica para o preparo ortocirúrgico. Mas isso não foi por uma limitação do técnico, foi por talvez uma comunicação errada durante a prescrição em que eu omiti a necessidade ou a não necessidade de movimentos de terceira ordem nos dentes posteriores. E eu preciso deixar claro para o técnico, naquele período número 11, né, na prescrição, no passo número 11 está lá, prescrições especiais, ou comunicação especial, ou informações adicionais. Ali eu posso descrever para o técnico que o tratamento será realizado da mordida cruzada posterior, ou seja, o trespasse posterior, será realizado com cirurgia ortognática, com expansão do quadrante 1 e 2 por cirurgia ortognática. Não fazer correções dentárias, não fazer movimentos de inclinação desses dentes para a correção do overjet e não corrigir dentariamente uma mordida cruzada. Então eu preciso colocar para ele de uma forma muito clara como é que a gente quer esse tipo de correção. Bom, na tabela de movimento a gente pode fazer a leitura de como chegou para a gente essa correção. Então essa inclinação coronária e radicular, a gente pode na tabela de movimentos colocar e marcar aqui como a gente tem a nossa movimentação radicular. Então olha aqui para o dente 27, por exemplo, 26, 25, nós temos aqui o movimento radicular, inclinação de 17 graus, raiz para bucal do dente 27. O dente 16, o dente 26, 2.6 com 0.4 bucal. Então olha aqui uma discrepância que a gente precisa ficar atento, né? E ao mesmo tempo aqui a movimentação dos dentes posteriores da região de canino, que está sendo realizado o movimento de torque de canino de 3.4 graus. Então será que isso é compensação dentária? É necessário? Ou a gente deve deixar essa movimentação para que o cirurgião ele realize durante os movimentos cirúrgicos, tá? Durante a cirurgia ortognática. E do outro quadrante a gente também observa aqui esses movimentos. Outro detalhe que a gente precisa observar aqui na tabela de movimentos é em relação a movimentos de angulação do canino e do incisivo lateral. Por quê? Porque a osteotomia será realizada entre essas regiões. E dentre essas regiões aqui, o movimento que a gente precisa para preparo pré-cirúrgico seria o movimento de angulação de raiz distal do canino e raiz mesial do incisivo lateral. E aí a gente observa na tabela de movimentos o movimento de angulação, se está ocorrendo para
nesse sentido para a realização, né, desses movimentos de angulação. E aqui a gente tem o dente 2.2 fazendo um movimento mesial de 5.3 graus de angulação. Então, estão coerentes com a movimentação, né, que a gente deseja. Aqui na região de canino superior, talvez rever esse movimento de 2.3 mesial e que a gente precisa distalizar, né, 2. É só olhar aqui o canino, né, que a movimentação dele, se a gente colocar e andar com a timeline, ó, a gente vai observar que está tendo um movimento de angulação realmente desse canino. Então, talvez remover esse movimento de angulação e manter esse canino nessa posição e angular talvez esse dente 1.2, angulação do movimento do incisivo lateral que está com 0, talvez angular um pouco mais essa raiz paramesial desse dente, tá? E aí a gente faz as nossas prescrições, ou a gente solicita isso por meio escrito, ou a gente pode fazer no comando 3D, e aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode executar esse tipo de movimentação no comando 3D. Então, se a gente for optar por fazer as modificações no comando 3D, a gente clica na nova modificação e abre todas as ferramentas aqui do comando 3D. Nesse momento, a gente pode clicar dente a dente e interpretar o quanto que está sendo realizado de movimento de inclinação dos dentes, tanto do movimento radicular quanto do movimento bucal, tá? Em todos os dentes aqui a gente pode ter a opção e fazer essa leitura. Então atentem aqui que eu já fiz algumas modificações, já realizei algumas modificações. Se a gente for observar aqui a configuração inicial dos dentes, a gente vai ver que a finalização proposta, né, inicialmente pelos técnicos ou pelo algoritmo do sistema tinha sido para a gente fazer as compensações, ó, de torque. Olha a quantidade de torque que está acontecendo no dente 1.6. Então essa quantidade de torque ocorrendo no dente 1.6 vai dificultar para o cirurgião bucomaxilofacial a necessidade ou não de, durante a segmentação da maxila, realizar esse torque ósseo de forma óssea, porque o cirurgião ele pode fazer esse torque ósseo compensando essa terceira ordem da base esquelética, e necessária essa correção, uma vez que o paciente, a gente já optou pela cirurgia ortognática para fazer o tratamento transversal da maxila. E nesse momento que está fazendo a osteotomia e a segmentação da maxila, no posicionamento da base óssea, o cirurgião já previu a quantidade de torque que vai ser realizado para a correção da curva de Wilson. E se eu fizer isso de nível dentário, eu vou estar provocando uma situação de recidiva ou de uma leitura, uma interpretação errada do que realmente pode ser realizado com a cirurgia ortognática. Então, eu zerei esses torques iniciais que tinham sido realizados nessa revisão de número 1, ou seja, no CleanCheck 1. Atentem que a realização da cirurgia ortognática, ó, a simulação da cirurgia ortognática aqui, ó. Então, quando a gente cai no alinhador número 21, o software ele faz um salto. Esse salto é justamente a cirurgia que eu descrevi para ele no passo número 11, que seria realizado através de cirurgia ortognática. Mas ele ainda inseriu uma compensação de torque que eu removi ela no comando 3D, e agora sim a gente observa atualmente nesse estágio do CleanCheck que não foram realizadas essa compensação de torque. Pelo contrário, se a gente observar aqui, a gente está, vamos dar uma olhadinha, ó, a gente está fazendo um movimento de inclinação radicular de 6 graus e não mais bucal, como estava sendo realizado na revisão 1. Então, eu espero ter colaborado. Esse vídeo
Para não ficar muito longo, eu vou abrir um outro próximo vídeo falando um pouco sobre alguns detalhes de tomografia que a gente pode observar que nos ajudam a realizar aqui o nosso desenvolvimento no Comando 3D. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez compartilhe. Eu fico extremamente feliz e grato pelos feedbacks que os doutores estão me dando e solicitando alguns temas importantes para que a gente consiga tratar dessa forma os casos mais complexos com o sistema Invisalign de uma forma muito tranquila e muito eficiente. Então, até o próximo vídeo.